Olá, amigos e amigas. Pedimos ao nosso Senhor Jesus, que tem os sete Espíritos de nosso Deus, que abençoe você, nós e a todos neste mundo. Esse Jesus que estava morto, mas ele vive. Se você quer saber onde está escrito isso, em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, 1 e 2. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é os desigrejados que as falsas igrejas e seus pastores inventaram para que você aceite uma delas e seja seus membros, ou seja, de suas religiões, criada desde o 3º século, depois da morte física de Cristo. Todas, sem exceção, são falsas. Mas, amigos, os enganadores dizem ou pregam em suas igrejas que são igrejas de Deus, seja ela qual for, e chamam de casa de Deus, quando o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 21, versículo 13, vamos ler? E disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então, amigos e amigas, isso é para vocês, nós e a todos que buscam o verdadeiro Evangelho de Cristo, nosso Salvador. Amigos, temos que enxergar que as palavras de Cristo se cumprem. Essa ladroagem continua até o nosso tempo, que vivemos neste mundo. E todas as igrejas criadas pelos homens continuam sendo o covil de ladrões, sem exceção. Então, amigos, o próprio Deus citou nas Escrituras que sua casa é casa de oração. Isso é para todos os povos. Vejam Isaías capítulo 56, versículo 7. Vamos ler? Também os levarei ao meu santo monte e vos festejarei na minha casa de oração. O seu holocausto e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, amigos e amigas, no mundo que vivemos, desde a destruição do templo, nos anos 70 depois da morte física de Cristo, alguém neste mundo já viu ou ouviu falar de alguma igreja chamada casa de oração? Se você ou alguém viu, faça seu comentário ou divulgue o lugar onde está esta igreja. Mas, amigos, com o nome de Deus e de Cristo, a maioria das igrejas falsas deste mundo tem sua placa estampada em sua frente. Podemos citar algumas delas. Veja, Assembleia de Deus. Aí depois vem Igreja, o Brasil para Cristo. Igreja de Cristo dos últimos dias. Igreja do Reino de Deus. Ou seja, universal do Reino de Deus. E por aí vai. Então, amigos, vejam que eles dizem nesses debates que só suas igrejas de que são membros
é que são corretas e verdadeiras, e enchem a boca e dizem: levamos o evangelho verdadeiro ao povo. Mas, amigos, que evangelho é esse verdadeiro que levam ou pregam ao povo, como dizem os falsos pastores? Vejam que acreditam em uma trindade que não existe nas Escrituras Sagradas. Amigos e amigas, para começar, esses debates é proibido por Deus nas suas Escrituras. Agora vejam o que Paulo falou a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 9, vamos ler. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei ou as palavras de nosso Deus, porque não têm utilidade e são fúteis. Agora vejam o versículo 11. Então, amigos, vocês sabem que essas pessoas, ou seja, que debatem sobre as palavras de Deus, pois estas pessoas estão pervertidas e vivem pecando e por si mesmas estão condenadas. Infelizmente, muitos dos irmãos desigrejados, eu não considero irmãos, de verdade. Por quê? Porque eles atacam a igreja de Jesus. Acham bonito atacar a igreja de Jesus. É porque na igreja não tem parede, igreja somos nós, igreja não sei o que lá, tal. Falando do que não sabem, por conta de um dissabor, de uma decepção num ambiente mal preparado. Então, amigos e amigas, será que, contrariando as palavras de Deus, são igrejas de Deus? Agora vejam o vídeo em seus debates, pastor que se intitulam César Cavalcante e pastor Elias. Vejam que em seus programas se elogiam entre eles. Um é mestre em teologia, outro é professor, outro é doutor, e por aí vai. Então, amigos, além de fazer debates proibidos por Deus, como citamos, vamos citar algumas doutrinas ou regras de suas igrejas falsas que a Bíblia condena ou não existe nas Escrituras. Veja que a palavra trindade não existe na Bíblia e creem nisso. A doutrina da prosperidade também não tem nas Escrituras. Também creem nisso. Essa doutrina falsa de dar o dízimo também não tem e obriga o povo a dizimar. E também o segundo batismo com o Espírito Santo também não existe. Porque no primeiro batismo, nas águas, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Pois as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas, amigos, contrariam quase que toda a Bíblia e criam cada vez mais e mais igrejas falsas. Tudo isso fazem dentro dessas igrejas falsas e muito mais. Então, amigos, vocês sabem por que fazem isso? Porque não conhecem o Filho de Deus, que é a própria igreja de Deus, ou seja, a igreja verdadeira, sem mácula e santa. Então, Jesus se entregou a si mesmo para ser uma igreja santa, sem defeito. Então, amigos,
e amiga, se vocês quiserem conferir isso, que Jesus se entregou a si mesmo, ou seja, morreu por nós, para ser uma igreja santa, sem defeito algum. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Vamos ler? Veja, amigos, que no versículo 25 de Efésios, capítulo 5, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Agora veja o versículo 27 que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Então, amigos, quem acredita nessas palavras somos membros de seu corpo, que é a igreja de Deus, ou seja, que é Cristo. Como diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vamos ler? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, amigo, como este cidadão pode falar de desigrejados, se os desigrejados são eles próprios que estão dentro dessas igrejas falsas? Então, amigos, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.